Depois que Ratanambá ganhou destaque nos últimos dias, várias cidades supostamente perdidas na Amazônia vêm ganhando destaque na mídia. Uma delas é a cidade perdida Z. Hoje vamos contar a história da lendária cidade Z, que atraiu vários exploradores estrangeiros a fim de encontrar a famosa cidade. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixa teu like. Com isso você me motiva a trazer mais conteúdo aqui para o canal. Vamos pro vídeo. Em 1912, um famoso explorador britânico criou uma teoria que apontava uma cidade perdida na Amazônia brasileira. A teoria do coronel Percy Harrison apontava uma cidade perdida pré-colombiana na região do Mato Grosso. Ele batizou a cidade como a Cidade Perdida Z, que para Fawcett significava o berço de toda a civilização e até mesmo a origem da famosa civilização perdida de Atlântida. O povo de Z seria formado por fenícios e povos gregos que teriam navegado até a América do Sul e se infiltrado pelo interior do continente, fundando a cidade em alguma parte da Amazônia. A lenda ao redor dessa história fala sobre um naufrágio que aconteceu no século XVI, onde um português chamado Diego Álvares foi o único sobrevivente, sendo salvo por indígenas tupis. O português acaba sendo inserido na cultura dos nativos, depois de meses conseguindo se comunicar e aprendendo seu idioma. Diego acaba vivendo junto a eles e se casa com uma jovem indígena chamada Paraguaçu, e com ela tem vários filhos. Um deles era chamado de Muribeca. Já adulto, encontra uma rica mina de prata e ouro. Sendo o único que sabia sua localização, fez riqueza e fama, vendendo pepitas no porto da Bahia. Muribeca teve um filho chamado Robério Dias, que se tornou um homem ambicioso e amargurado, pois ele não gostava de ser índio e queria ser branco. Quando estava em Portugal, ele foi questionado pelo rei sobre a localização das minas de seu pai, a qual ele aceitou a revelar, desde que recebesse o título de marquês. O rei então concordou, e ao chegar na Bahia, os exploradores do rei pediu para ver o documento de nomeação antes de começar a viagem, e ao ler perceberam que não era o título de marquês, e sim um título sem muita importância. Robério então se recusou a revelar a localização das minas e é preso por muitos anos, até que morreu na prisão, levando ao túmulo a única informação sobre a cidade. Cerca de 200 anos depois, desde o surgimento dessa possível história, o naturalista Manuel Ferreira Lagoas encontrou em um canto da livraria pública da corte um manuscrito datado com aproximadamente 100 anos, conhecido como Manuscrito 512. Era uma carta de um bandeirante que estava há anos em busca das minas de Muribeca. Confira o que estava escrito na carta. Havia 10 anos que a comitiva viajava pelos sertões em busca das minas de prata de Muribeca. Depois de uma longa peregrinação, incitados pela insaciável cobiça por riqueza, estávamos quase perdidos pelo vasto sertão baiano, quando descobrimos uma cordilheira de montes. Ela brilhava muito, principalmente quando o sol batia ali diretamente, parecendo ser composta de cristais, e tudo aquilo era tão bonito e admirável que apreciamos aquela vista por um bom tempo. Decidimos investigar aquela cordilheira e chegamos com facilidade até o pé dos montes. Porém, mesmo circulando as montanhas, não conseguimos achar uma forma de subir aqueles Alpes, fazendo com que todos se decepcionassem. Montamos acampamento para descansar e bater em retirada no dia seguinte para prosseguirmos nossa viagem. No entanto, aconteceu de um de nós da comitiva correr em disparada atrás de uma caça e por um grande acaso descobriu-se um caminho entre duas serras que pareciam ser cortadas artificialmente. Seguimos por ali e descobrimos uma antiga e deteriorada estrada de pedra. Gastamos mais de 3 horas na subida até chegarmos a um campo, onde pouco mais de meia légua nos foi possível avistar o que parecia uma cidade. Não nos aproximamos e esperamos 2 dias na tentativa de fazer algum contato. Porém, ficamos confusos quando percebemos que ali não havia habitantes. O índio de nossa comitiva resolveu se arriscar e foi até a cidade, voltando pouco depois, afirmando não ter descoberto sequer nenhum rastro de habitantes. Fomos então todos explorar a cidade, cuja entrada se dava por um portal dividido em 3 arcos, sendo do meio maior, e neles haviam inscrições que não conseguimos ler porque estava muito alto. Logo após o arco,
Havia uma rua larga, com muitas casas em ambos os lados. Entramos em algumas dessas casas e não achamos móveis ou qualquer objeto que pudesse nos dar alguma informação sobre quem habitou aquela cidade. Quando chegamos no fim da rua, nos deparamos com uma grande praça, onde no centro havia uma estátua de um homem que apontava para o norte com o seu braço. Do lado direito dessa praça havia um edifício, como se fosse a casa principal, onde encontramos talhados em alto relevo e a figura de um jovem com o peito nu e uma coroa de louro sobre a cabeça. Do outro lado havia uma outra grande construção em ruínas que parecia ter sido um templo que foi destruído talvez por um terremoto. Encontramos vários símbolos e escritas que não pudemos entender. Na frente da dita praça corre um rio largo e bonito, com campos de flores à sua volta. Haviam também lagoas cheias de arroz, que nos serviu bem, pois estávamos com muita fome. Descemos o rio por 3 dias, até que chegamos a um trecho onde o rio ficava muito maior. Encontramos uma pedra misteriosa entalhada, com símbolos parecidos com os do templo, e que não entendíamos nada. Encontramos uma grande casa. Subimos por uma escada que nos levou a uma grande sala, onde vimos mais inscrições misteriosas. Depois de explorar a casa, voltamos para a margem do rio, onde encontramos muito ouro, sem muito trabalho. Um de nossos companheiros, chamado João Antônio, encontrou uma moeda de ouro, onde havia a figura de um jovem de joelho, e do outro lado um arco, uma coroa e uma flecha. Até agora, ninguém descobriu quem foi o autor deste manuscrito e o que aconteceu com ele posteriormente. O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro publicou o manuscrito em sua revista, atraindo assim caçadores de tesouros de várias partes do mundo. Uma dessas pessoas foi o coronel Percy Harrison Fawcett. O britânico era um aventureiro já conhecido, que havia realizado várias pesquisas nas selvas brasileiras. Quando o manuscrito chegou até Fawcett, ele sabia que deveria ir atrás daquela cidade, a qual chegou até a imaginar se não seria Atlântida ou uma nova criação dos sobreviventes da mítica e avançada cidade. Entre 1920 e 1925, ele fez 2 curtas expedições na companhia de um norte-americano, na tentativa de encontrar a misteriosa cidade. Porém, ela não estava onde ele achou que estava, e então percebeu que teria que investigar por muito mais tempo. Então convidou Jack Fawcett, seu filho mais velho, junto de um amigo, para participar da perigosa aventura. E como os recursos arrecadados foram poucos, aquele era o número máximo de integrantes que Fawcett poderia ter na sua expedição. No início de 1925, o trio seguiu para Cuiabá, e lá se juntaram aos guias contratados. Subiram ao Alto Xingu a cavalo até o posto Bacairi, que era um posto avançado que Fawcett dizia ser o último vestígio de civilização que encontrariam antes de prosseguir. Nas correspondências do coronel, ele informava que estava bem, com exceção do amigo de Jack, que adoeceu. Relatos de constantes ataques de animais selvagens e insetos indicavam que a expedição estava difícil. Em maio, chegaram a um local que Fawcett chamava de acampamento do cavalo morto, onde demitiu os guias, pois ele pensava que a partir dali o caminho para a cidade deveria se manter em segredo. Então eles entraram na mata em direção às terras dos índios Cuicurus e Calapalos, e desde lá desapareceram. Mas o trio só foi considerado como desaparecido 2 anos depois, porque antes de viajar, o coronel Fawcett informou que depois que entrasse na mata, poderia ficar meses incomunicável. Um jornal inglês ofereceu 10.000 libras para quem fornecesse provas do que havia acontecido ao explorador. Porém, até então, ninguém sabia do paradeiro do explorador. Uma das ordens do coronel Fawcett era que se ele não retornasse, não deveriam fazer nenhuma tentativa de resgate, pois ele não seria encontrado. Com medo de roubarem a descoberta dele, a rota que planejava seguir foi mantida no mais absoluto segredo, podendo assim ter seguido para qualquer lugar da gigantesca selva amazônica, o que dificultou mais ainda a tentativa de resgate. Mesmo assim, várias expedições de resgate foram realizadas para tentar encontrá-lo, todas sem sucesso, resultando em mais desaparecimentos. Estima-se que mais de 100 pessoas morreram ou desapareceram nesse período. Em 1935, um caçador suíço chamado Stephen Ratin chega à embaixada britânica em São Paulo, dizendo que tinha notícias sobre o coronel Percy Harrison.
Ele foi recebido então pelo cônsul-geral Arthur About, que conhecia Fawcett. O suíço contou que ele e mais 2 amigos estavam em uma expedição de caça e chegaram até uma aldeia indígena no norte do Mato Grosso, sendo recebidos pelos nativos, que em determinado momento ficaram bêbados. Nesse momento, o homem branco mais velho de cabelos amarelos longos, vestindo peles de animais, se aproximou do suíço e disse que era um coronel britânico e que era mantido prisioneiro ali, pedindo que Ratim pedisse socorro. Depois de alguns meses, Ratim partiu com mais 2 homens para resgatar o coronel e nunca mais foram vistos. Outro relato bem famoso sobre o desaparecimento do coronel Percy Harrison foi em 1942, de um general brasileiro que afirmou que Fawcett e os 2 companheiros foram mortos pelos índios Calapalos. Alguns anos depois, 2 nativos dessa tribo confessaram as mortes a Orlando Vilas Boas e ainda mostraram onde estavam as ossadas. Contudo, as arcadas dentárias e as estaturas dos esqueletos não batiam com as dos exploradores e posteriormente, por algum motivo, os descendentes de Fawcett se recusaram a fazer os exames de DNA. Já Vilas Boas insistiu até o fim de sua vida que aqueles ossos eram do coronel Percy Harrison. Não demorou muito para que mais teorias surgissem, inclusive a de que ele tinha encontrado a cidade perdida e por lá permaneceu. A esposa de Fawcett morreu em 1954, dizendo que sempre esteve em contato via telepatia com seu marido e seu filho, que estavam vivos no Brasil. A história do mistério da cidade perdida Z e o desaparecimento do coronel Percy Harrison virou referência para o surgimento de vários filmes famosos, como por exemplo o do personagem Indiana Jones, que sem dúvidas foi um dos filmes mais famosos sobre o assunto. E você, o que achou da história da lendária cidade Z? Será mesmo verdade? Ou é mais uma de muitas lendas de cidades perdidas na Amazônia? Sendo verdade ou não, é inegável que a história da cidade perdida encanta qualquer pessoa, não é mesmo? Espero que tenha gostado do vídeo e se gostou, deixa teu like. Até o próximo vídeo.